Fala aí, pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Aqui quem fala é João Bosco Corrêa, aluno do segundo período do curso de Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas do Pará. E esse é o canal Med Easy, né? E é um prazer a gente estar aqui mais uma vez agregando, compartilhando conhecimento com cada um de vocês e hoje, mais especificamente sobre a fisiologia renal, né? A fisiologia básica dos rins, o que acontece lá nos nossos rins, perfeito? Então vamos lá para a aula, para o que realmente interessa, né? Aqui eu estou apresentando para vocês a estrutura geral do rim, né? A gente precisa conhecer a anatomia básica para que após isso a gente conheça aí o que nós vamos estar, né, colocando da fisiologia. Perfeito? Então aqui, pessoal, o rim ele vai ser subdividido em córtex, né? A gente vai ter aí a presença da região cortical, a região mais periférica, né, mais externa e a medula, que é a região mais interna. Então, combinado, córtex, medula, externo, interna. Perfeito? Continuando aqui, é importante a gente entender a estrutura do néfron, né, que seria aí a parte funcional dos nossos rins. Esse néfron, pessoal, a gente tem a presença do glomérulo, né, da cápsula de Bowman também, que vai estar aí revertindo o glomérulo. Logo após, a gente vai ter a presença dos túbulos contorcidos proximais, né, ou túbulo proximal. Após o túbulo proximal, que seria toda essa região, a gente tem a alça de Henle, né? Uma espécie de alça realmente. Se a gente for acompanhar assim anatomicamente, é como se realmente fosse uma alça, né? Sendo que essa alça de Henle, a gente vai ter a porção descendente e a porção ascendente. Após a alça de Henle, a gente tem a presença dos túbulos contorcidos distais. E após isso, os ductos coletores. Então, ó, túbulo contorcido distal, né, ou túbulo distal e ducto coletor. Perfeito? Continuando aqui, pessoal, é importante a gente entender, né, e a gente já ter fixado isso na mente, os conceitos básicos, né? E aqui a gente vai ter 4 conceitos básicos: filtração, reabsorção, secreção e excreção. Então a gente não pode confundir o que vai ocorrer em cada um deles, tá certo? Então, a gente sabe que a nível glomerular e cápsula, a gente vai ter a formação de um filtrado. E é essa formação desse filtrado que a gente vai falar de filtração. A gente sabe também que a nível glomerular, né, naqueles vasos sanguíneos, e até é importante vocês anotarem isso aí para fixar, para se aprofundar em uma outra aula e até mesmo em outro material, nós vamos ter 3 barreiras, né? Aquelas barreiras, no caso, que vão ser uma espécie de filtros aí glomerulares, né? Até mesmo elas são denominadas de barreiras glomerulares. A gente vai ter uma elétrica, né? Vamos ter também a membrana basal, toda aquela parte mais externa lá, com a presença de podócitos. Mas isso daí eu deixo para vocês se aprofundar em uma outra aula. Aqui a gente vai falar realmente, o foco aqui é na parte mais básica de como toda essa fisiologia vai ocorrer. Então a filtração é esse processo, né? É a saída, né, do líquido da região glomerular para a região da cápsula de Bowman. Perfeito? No que tange à reabsorção, vai ser tudo que estará saindo da região interna do néfron para a região sistêmica, digamos assim, né? Que a gente vai chamar que todas essas substâncias elas tendem a retornar para a nossa circulação sistêmica. Então, néfron, circulação sistêmica, né? Vaso sanguíneo, reabsorção. Secreção seria o oposto da reabsorção. Então, é só a gente pensar a tendência em sair da circulação sistêmica, né, do vaso sanguíneo, para a região interna do néfron, a gente vai ter a secreção. E por fim, pessoal, a excreção é realmente tudo que vai ser excretado, né? É um nome altamente sugestivo aí, tudo que vai ser excretado, né? A urina propriamente dita aqui, a gente vai ter a excreção ocorrendo, perfeito? Então, esses 4 conceitos básicos têm que estar fixo nas nossas mentes. Fechou? Aqui, pessoal, eu vou falar também, é importante da gente abordar a pressão de filtração resultante. E é bom vocês anotarem, porque é como se fosse uma analogia a uma porta, né? A gente tem aqui uma pressão que vai estar empurrando, né? Em um único sentido, e no sentido oposto, né? Empurrando essa porta em um sentido contrário, a gente vai ter outras 2 pressões. Então, imagine uma pessoa tentando abrir a porta e outras 2 pessoas tentando fechar. Sendo que essa pessoa que está tentando abrir seria no sentido da filtração, de onde a filtração ela irá realmente ocorrer.
Essa pressão, que é a pressão principal, a gente chama de pressão hidrostática dos capilares sanguíneos, ou pressão glomerular. Contrária a ela, a gente vai ter a pressão coloidosmótica da cápsula de Bowman e também a pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Sendo que agora, anote, eu vou dar os 3 valores de referência das principais literaturas dessas pressões, para que a gente, a partir desses valores, entenda, né, e consiga aí mensurar a pressão de filtração resultante, perfeito? Então vamos lá. A pressão hidrostática dos capilares sanguíneos, que é a pressão glomerular, a gente tem um valor aí aproximado de 55 milímetros de mercúrio. Já a pressão coloidosmótica da cápsula de Bowman, que seria essa mais intermediária aqui, né, que está sendo representada por essa seta medial aí, seria basicamente de 30 milímetros de mercúrio. E, por fim, a pressão hidrostática da cápsula de Bowman tem um valor aí aproximado de 15 milímetros de mercúrio. Então, para a gente calcular a pressão de filtração resultante é muito fácil. Então, é a maior força, né? É a força que está aí, quer dizer, é a pressão que está aí no sentido da filtração, que seria a pressão hidrostática dos capilares sanguíneos, que é de 55 milímetros de mercúrio, menos a pressão coloidosmótica, que é 30, menos a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, né? Que é 15. Então, a gente tem uma conta bem simples. 55 menos 30, né, da coloidosmótica da cápsula de Bowman, menos 15 da pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Isso vai dar 55 menos 45, que vai ser igual a 10 milímetros de mercúrio. Então, se te perguntarem qual é a pressão de filtração resultante a nível glomerular, a gente pode responder, sem dúvida nenhuma, aproximadamente 10 milímetros de mercúrio. Perfeito? Então, fechou. Essas informações são extremamente importantes que a gente mantenha isso na nossa mente, tá? E já leve isso aí para uma prova, né? Ou até mesmo aí para as nossas próprias aulas de fisiologia, né? Mais aprofundadas em períodos anteriores. Ou melhor, posteriores. Falando aqui, pessoal, rapidamente, para a gente encerrar esse nosso primeiro momento, da regulação da diurese, que é o que realmente a gente vai abordar nas próximas aulas, né? A gente vai tentar associar a diurese com a ação de fármacos, tá certo? Sendo que esses fármacos, eles podem agir no túbulo contorcido proximal, né? Em que a gente vai ter a ação da anidrase carbônica, ou esses fármacos, eles vão agir lá na alça de Henle, mais especificamente, né, no ramo ascendente, na região mais espessa do ramo ascendente, ou eles podem agir no túbulo contorcido distal, a gente vai conhecer na aula específica dos túbulos contorcidos distais, né, todos os canais, né, que essa farmacologia básica aí ela vai abranger, e por fim também no ducto coletor, falando de canais. Então, toda essa fisiologia renal a gente vai tentar agregar com a ação de fármacos para que a gente entenda o que vai ocorrer em cada região do neco. Espero que vocês estejam gostando, pessoal. Curtam, se inscrevam no canal, deixe o seu comentário aqui embaixo que a gente tenta, na medida do possível, responder, tá certo? Meu muito obrigado e até a nossa próxima.